Oi, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? Assisti A Freira 2, uma continuação linear do filme A Freira e também obra que está dentro do universo habilmente construído de Invocação do Mal. Eu estava bem ansiosa para esse filme, com expectativa bem alta, confesso, assim como eu tô, por exemplo, com Jogos Mortais 10, O Próximo Exorcista, porque são universos que eu gosto bastante, sou verdadeiramente fã. A premissa desse novo filme gira em torno da investigação da nossa protagonista, a irmã Irene, sobre a suposta reaparição do demônio que ela já conheceu lá no primeiro filme. Irene e Deborah, uma freira mais nova e que está tendo dificuldade na adaptação, claro, tem que ter ali um conflitinho interno para que ela queira se aventurar nessa jornada, o que por sua vez não é nada aprofundado, é só algo que se é jogado para fazer algum sentido, ela querer embarcar no trem em busca de um demônio junto com a Irene, e essas duas passam boa parte do filme fazendo essa investigação. Em paralelo, alguns jumpscares vão sendo explorados em outra parte da história. Essa outra parte nos mostra a Maurice trabalhando numa escola de meninas e de vez em quando paquerando uma professora que tem uma filha com quem ele nutre uma relação muito bonita de carinho e proteção. Eu não quero dar spoilers, então já vou partir para a resposta que eu cumpri dar a vocês. O que deu errado nesse filme? Em que a Freira 2 errou, e errou feio, porque muitas pessoas não estão gostando desse filme. Eu tenho uma teoria baseada nos meus estudos de roteiro e estudos de cinema em geral. Esse novo filme, numa primeira análise rápida, eu assisti o filme ontem, não quis demorar muito para vir aqui conversar com vocês, então talvez tenha muito mais coisas para falar. Ele erra principalmente em 3 aspectos. São eles: falha na progressão das brechas, excesso em jumpscare, o que culmina na falha do primeiro item, e um apreço excessivo aos fatores de sucesso dos filmes anteriores, principalmente Invocação do Mal. Principalmente Invocação do Mal 2. Então vamos desenvolver o primeiro item. Falha na progressão das brechas. O que é exatamente essa progressão das brechas? Vamos entender isso passo a passo. Imagine que temos um personagem principal numa história. Toda vez que esse personagem toma uma ação, isso cria problemas que o impedem de alcançar o seu objetivo desejado. Esses problemas criam uma brecha entre o que ele esperava que acontecesse e o que realmente acontece. Essa brecha desafia suas ideias sobre como as coisas funcionam e o coloca em situações ainda mais difíceis. No entanto, em vez de desistir, nosso personagem persiste e adapta sua visão da realidade para lidar com essas novas situações. Ele toma ações subsequentes, cada uma delas mais difíceis e arriscadas com base na sua nova compreensão do mundo. Mas aqui está a parte importante. Toda vez que ele age, essas ações provocam mais problemas, abrindo novas brechas na sua realidade. O personagem precisa se ajustar constantemente ao inesperado, reavaliar suas ações e tomar decisões ainda mais desafiadoras. Às vezes, suas ações podem levar a resultados positivos, aproximando de seu objetivo, mas na maioria das vezes as brechas continuam a se abrir. Isso significa que ele deve continuar a agir de maneira mais difícil, mais arriscada e determinada, repetindo esse padrão até que alcance um ponto em que não podemos mais imaginar como ele poderia continuar. Essas sucessivas rupturas na realidade são o que torna uma história dramática e emocionante. É a diferença entre ações significativas e atividades triviais. A ação verdadeira é quando o personagem faz algo que desafia as expectativas e causa mudanças significativas, enquanto a atividade é quando as coisas acontecem conforme o esperado, sem trazer mudanças importantes. A brecha entre o que esperamos que aconteça e o que realmente acontece é mais do que apenas uma questão de causa e efeito.
É onde a jornada do personagem se encontra com a complexa interação entre suas crenças e o mundo real. É nesse espaço que os escritores encontram os momentos mais poderosos e transformadores da história. E é exatamente o que esse filme não consegue fazer, na minha opinião. Talvez tenha alguns spoilers nesse momento, assim, mas bem básicos, tá bom? Olha, o filme começa nos apresentando uma morte extremamente cruel e torturante. E sem qualquer respiro, mais ações como essa do começo do filme vão se dando, uma atrás da outra, como se fosse a coisa mais fácil do mundo para Valak, ou seja, o demônio. E isso já é bastante arriscado, já é bastante complicado, uma vez que o filme poderia ter explorado a progressão do poder de Valak, assim como a progressão das brechas na história. Mas não, já começa como se ele tivesse total liberdade para fazer o que faz. E o filme prefere, para criar uma falsa sensação de intensidade, ou seja, que a coisa tá ficando feia, liberar vários jumpscares. Então, a progressão das brechas, da intensidade do filme, não está dramaticamente estruturado na narrativa. Ele se ancora na criatividade e da facilidade do jumpscare. O que já entra no nosso segundo tópico, um excesso de jumpscare. Esse é óbvio, né? Não tão óbvio. Imagine uma história onde os personagens, incluindo o vilão, são constantemente desafiados a fazer coisas cada vez mais difíceis. Eles precisam mostrar uma força de vontade crescente e se colocar em situações de risco cada vez maiores. A ação da história vai se tornando mais intensa e emocionante e atinge momentos críticos onde não há mais retorno, seja em termos de magnitude ou qualidade da ação. A chave para uma boa história é que ela não deve retroceder para ações menos emocionantes e impactantes. Em vez disso, a narrativa deve sempre avançar rumo a um clímax final que seja tão surpreendente que o público não consiga imaginar o que virá a seguir. Não é apenas o que acontece na história que importa, mas também como é contado, né? Mais importante ainda, como é contado. A estrutura da história deve evoluir à medida que os eventos se desenrolam. A forma e o conteúdo devem estar em harmonia. Em relação ao conteúdo da história, ele deve ser cativante por si só, mesmo sem depender de elementos como o susto surpresa, né? Os jump scares. Os jump scares podem ser emocionantes quando usados com muita habilidade, de forma moderada, respeitando o momento certo e as diferentes maneiras de utilizá-los. Eles podem até se tornar partes memoráveis de grandes filmes. No entanto, o problema surge quando um filme abusa demais de jump scares, quando eles acontecem com tanta frequência que se tornam previsíveis, perdem o impacto e deixam de ser satisfatórios para o público. Deixam de ser, na verdade, surpresas, né? É exatamente o que acontece nesse filme. E o terceiro e último tópico, um apreço excessivo aos fatores de sucesso dos filmes anteriores, principalmente Invocação do Mal 2, que é quando aparece a freira. Invocação do Mal 2, na minha opinião, o melhor de todos, na minha opinião, nos presenteou com cenas incrivelmente memoráveis e muito criativas, especialmente quando se trata de Valak e seus jump scares perfeitamente orquestrados. Um deles, para mim, se destaca, que é o momento em que o demônio se manifesta numa pintura. Eu aposto que você também ficou aterrorizado com aquela imagem da freira demoníaca avançando na sua direção. Não tem motivo para esconder esse medo. Eu mesmo levei um bom tempo para esquecer daquela cena. Até hoje ela fica na minha memória. E neste filme, o mesmo efeito é utilizado novamente. Não há nada de errado, afinal, em Valak aparecer de forma pintada em algum lugar, certo? Isso faz parte da natureza dele, a maneira como ele se manifesta, assumindo uma forma física e enganando suas vítimas dessa maneira. Pessoalmente, acho essa abordagem muito criativa e aterrorizante, algo que nunca imaginei que um simples quadro ou parede pudesse ser tão ameaçador. Mas qual o problema, então?
O problema surge quando ele insiste demais nesse recurso, apresentando Valak pintado em mais de uma cena. A sensação geral, para resumir, é que o filme não conseguiu sustentar o interesse do público apenas com a história e recorreu a vários truques para manter a atenção. Essa foi a impressão que eu tive ao assistir. Além disso, houve outras situações que me incomodaram bastante, especialmente na resolução do filme, mas eu prefiro não dar muito spoilers aqui, principalmente do final, né? Do começo até vai. Bom, me diga aqui nos comentários se você assistiu, se você também é fã, se você ficou decepcionado assim como eu ou se você gostou. Vai saber, né? Tem gosto pra tudo. Não se esquece de se inscrever nesse canal para crescer cada vez mais e eu continuar produzindo aqui para vocês. Eu adoro fazer isso, adoro vir aqui conversar com vocês, adoro quando vocês comentam e eu posso saber da opinião também. Isso, claro, aumenta cada vez mais a minha percepção do cinema e dos filmes. Só tendo realmente essa troca é que é possível acontecer isso. E eu te vejo até o próximo.